Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo desse canal. Esse canal aqui é uma ideia completamente diferente do que vocês já viram, né? De mim na internet, de toda a história que eu tenho na internet. Todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, que eu comecei sendo um jogador profissional de Free Fire, né? Comecei sendo gamer, comecei no jogo e depois eu comecei a ser influenciador, fui youtuber, né? Até por diferentes coisas eu fui parar e nisso eu tirei muita coisa, eu aprendi muita coisa na minha vida e foi até isso que me formou para eu ser quem eu sou hoje. Acredito muito que a vida é sobre isso. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente vai evoluindo. E eu quero trazer isso para esse canal. Um pouco do Marcos, né? Marcos em si. Todo mundo conheceu o Mob, mas eu acredito que provavelmente você ainda não conheceu quem é o Marcos. E essa é a ideia que eu quero trazer para esse canal. E o intuito, principalmente, desse canal é agregar de fato na vida de vocês, né? O meu maior desejo é poder te ajudar, poder agregar na sua vida de alguma forma, tá bom? Mas como você vai me agregar em alguma forma? Conversando, né? A ideia é vir aqui com vídeos diários nesse canal, falando um pouco sobre a vida, falando um pouco em tudo que eu vi e aprendi nesse tempo, né? Eu não fui só gamer e youtuber, mas eu fiz diversas outras coisas. Hoje, inclusive, eu vivo das minhas empresas, né? Eu vivo dos meus negócios. Muita gente nem sabe o que eu trabalho hoje em dia. E o intuito desse canal vai ser um pouco de tudo, né? Eu vou falar um pouco de trabalho, eu vou falar um pouco, né, de negócio, de business, mas também vou falar sobre vida pessoal, sobre relacionamento, né? Vou falar sobre família, amigos, ambiência, mentalidade, saúde. Acho que eu vou falar sobre tudo um pouco, né? Porque hoje, de fato, eu acredito nisso. Se você pega o Mob, né, que você conheceu há 3 anos atrás, pô, minha vida era uma loucura. Quatro então nem que se fala, né? 4 anos atrás. Eu saía de segunda a segunda, minha vida era isso. Quem me conheceu nessa época sabe o quão rolezeiro eu era. Eu saía para 3 festas por dia, você não está entendendo. E isso foi um ciclo vicioso que acabou chegando na minha vida. E por muito tempo eu vivi nisso, né? E foi algo que prejudicou muito o meu trabalho. Não só meu trabalho, mas todos os sentidos na minha vida. Minha saúde, que até hoje eu levo problemas por conta disso. O meu trabalho de fato, né? Que na época a gente estava, todo mundo lembra o que era a Loud, o que era o Free Fire em 2020, 2021. E nessa época eu só queria viver, curtir, zoar. Muito louco que não era só eu. Vou trazer muito sobre isso aqui pro canal também. As vivências que eu vi também com outras galeras do Free Fire, né? Com outra galera, não só do Free Fire, na verdade, com a galera da internet em si. É um negócio que também eu fiquei muito chocado quando você vê tudo que acontece assim, nos bastidores, você vê como as pessoas de fato são. Você de fato vale o que você tem, cara. Então, se você não tem nada, você não vale nada, principalmente nesse meio. Infelizmente. Eu lembro que no começo pessoas me falavam isso, mas eu nunca acreditava. Hoje em dia eu enxergo completamente o que é isso. Eu acredito que até por isso que eu me isolo tanto. Você vai me conhecendo um pouco de mim, você vai ver que hoje em dia eu já sou bem caseiro. Eu fico em casa, eu tenho poucos amigos, eu não dou rolê, entendeu? Eu foco na minha saúde, eu foco na minha cabeça, eu foco na minha vida. Hoje, de fato, eu tenho uma perspectiva de vida totalmente diferente de quem eu era um tempo atrás. É isso que eu quero trazer para vocês. Eu era um cara que saía. Para mim, eu tinha ganhado a vida, né? Comecei a ganhar dinheiro com o Free Fire, eu era muito pobre, eu não tinha condição nenhuma quando eu era mais novo, entendeu? Então, o Free Fire, querendo ou não, foi o meu primeiro lance, assim, foi o meu primeiro momento que eu tive algum dinheiro para eu comprar alguma coisa, né? Eu nunca tive dinheiro para comprar nada. Então, quando o Free Fire chegou, é muito louco que isso não aconteceu só comigo. Isso aconteceu comigo e com várias outras pessoas desse mesmo meio.
Por quê? Porque são várias pessoas que nunca tiveram nada, nunca tiveram grana. A maioria do pessoal que cresceu com Free Fire não tinha dinheiro. Mas também não tinha só dinheiro, também não tinha nenhuma educação financeira, também não entendia nada sobre a vida, não entendia nada. Então era o quê? Todo mundo ali ganhava o primeiro pagamento, pronto, achou que estava rico e era isso para sempre e nunca pensava no futuro. Então eu vi que minha vida durante muito tempo eu só pensava no agora. E é muito importante pensar no futuro, porque é lá que você vai passar a maior parte da sua vida, né? Então eu quero muito trazer isso para vocês. Esse é o intuito desse canal. Hoje em dia a internet é uma mentira que só, velho. Você fica olhando ali vidas maravilhosas na internet, pessoas que você acha que são felizes 24 horas por dia, só que de fato isso não existe, entendeu? Isso não existe, ninguém é feliz 24 horas por dia. Todo mundo tem altos e baixos. Só que o problema de você achar que as pessoas são felizes 24 horas por dia, ou às vezes você se comparar, eu fui muito para esse meio, para essa vida, me comparando. Com quem? Com os caras que eu achava que era referência. Eu achava que o cara, o brabo era quem? Quem tava no rolê ali, cheio de mina, tá ligado? Pô, o cara tava com view, hypado, pá, cheio de mina, entendeu? Eu achava que isso aí era o foco, o objetivo, entendeu? E com o tempo, eu fui acabando um pouco com a minha vida. Então, eu quero mostrar muito para vocês que às vezes vocês ficam vendo algo na internet, você fica às vezes se martelando, porque... como que eu me martelo? Vou te dar um exemplo. Você imagina que você tem ali seus 24 anos, seus 27 anos. Você vai na internet, você vê hoje em dia um moleque de 17 anos lançando uma Porsche, um moleque de 14, de 15 comprando um carro de 1 milhão sem nem ter carteira para dirigir. E você começa a fazer o quê? Você se compara. Você fica assim, nossa, caramba. O moleque com essa idade já tem isso, eu não tenho nem meu carro, nem minha casa ainda, como é que pode, velho? E isso, consequentemente, você vai maltratando o seu cérebro, entendeu? Você se comparar com as pessoas, com outras pessoas, isso é um mal danado, cara. E eu fiz muito isso com a minha vida, tá ligado? Eu fiz muito isso e é por isso que também ajudou a afundar em muita coisa na minha vida. Então, o intuito desse canal é literalmente trocar um papo aberto com vocês, né? Eu vou vir com essa ideia de Marcos, né? Isso mesmo. Quem é o Marcos? Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu aprendi muita coisa e eu mudei muito a minha forma de pensar. Acredito que é muito sobre isso, né? A gente tem que, às vezes, entender que tem coisas que, às vezes, a gente aprendeu errado. Quer um exemplo? Hoje em dia, o meu objetivo é construir minha família, entendeu? Eu cuido da minha mulher de um jeito que vocês não estão entendendo. Eu dou a vida para minha mulher, eu namoro hoje em dia, eu tenho um relacionamento, eu levo isso muito a sério. Eu planejo o meu futuro, eu planejo ter a minha família. Totalmente diferente de quem eu era antes. Que eu queria sair, era com 2, 3 mulheres por dia, pô. Entendeu? Eu queria dar rolê, eu queria farra, não queria namorar ninguém. Entendeu? Mas por que que eu também era muito assim? Porque o meu ambiente, o meio de pessoas que eu estava, isso aí era o meu objetivo. E é muito louco pensar que hoje eu sou completamente diferente e não faz falta nenhuma. Eu amo a vida que eu tenho e, pelo contrário, eu tenho uma vida muito melhor hoje em dia, com muito mais qualidade de vida. Então, o intuito do canal é literalmente esse, a gente trocar um papo sobre a vida, a gente falar de tudo um pouco. E o meu maior desejo é que, de alguma forma, eu consiga agregar na sua vida, tá? Esse é o meu objetivo, tá bom? Então, não se esquece, se inscreve já nesse canal, ativa o sininho aí para vocês receberem notificação quando eu soltar algum vídeo e deixa o seu comentário do que você acha, valeu? Então, é isso, até o próximo vídeo e vamos buscar evoluir, ser uma pessoa melhor. Tamo junto!